São 17 horas em Paris, está a ouvir RFI em português. Neide Ribeiro. Em Moçambique, a Associação Médica confirmou um movimento de greve a partir da próxima segunda-feira e por um período de 21 dias, acusando o Executivo de não responder às reivindicações e de não respeitar os compromissos já assumidos. A ONU afirma que no próximo ano serão necessários quase 50 milhões de euros para ajudar as pessoas mais vulneráveis em todo o mundo, um valor recorde que ultrapassa os números dos últimos anos. Estes são alguns dos assuntos que vamos desenvolver no controlo técnico desta emissão. Está Dusko Sekulic e o jornal começa agora. RFI, as vozes do mundo. Em Moçambique, a Associação Médica confirmou um movimento de greve a partir da próxima segunda-feira e por um período de 21 dias, acusando o Executivo de não responder às reivindicações e de não respeitar os compromissos já assumidos, como explicou à RFI Napoleão Viola, secretário-geral da Associação Médica de Moçambique. A classe médica ao nível nacional vai realizar uma greve com início no dia 5 de dezembro de 2022, às 7 horas, em todo o território nacional. A greve irá durar 21 dias, prorrogáveis em caso de necessidade. Quais são os motivos que os levam a manter a greve depois de terem suspenso o movimento no mês passado? Este adiamento visava dar espaço de tempo ao governo para que implementasse tudo aquilo que havia sido acordado e assinado. Infelizmente, hoje, passado cerca de quase 30 dias após este acordo, o governo ainda não resolveu as principais questões que estão no nosso quadro reivindicativo. Das 14 questões que fazem parte do acordo com o governo, apenas 4 estão efetivamente cumpridas por parte do governo. E, infelizmente, assistimos com alguma tristeza a uma regressão em relação a outros 2 pontos que já tinham sido previamente acordados e que efetivamente já iriam merecer algum avanço. O governo recuou em relação a 2 pontos e o diálogo não tem sido suficientemente frutífero. Já tivemos até hoje 4 sessões, portanto, de diálogo e nessas 4 sessões, infelizmente, o governo muda de interlocutores de sessão em sessão. Isso tem criado dificuldades no próprio diálogo. Associado a isto, o nosso caderno reivindicativo tem uma série de questões que já vêm desde os tempos em que foi aprovado o nosso estatuto. Portanto, o governo não cumpre com dispositivos importantes que estão dentro desta lei. Napoleão Viola, secretário-geral da Associação Médica de Moçambique, entrevistado por Liliana Henriques. São Tomé e Príncipe João Cravide, coronel do Exército, é o novo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. O Lívio Paquete demitiu-se ontem, denunciando atos de traição e condenando os factos horrorosos que envolveram a morte de 4 detidos após um ataque ao quartel-general militar na semana passada. A reportagem é de Maximino Carlos. João Cravide, coronel do Exército no ativo, é a escolha para exercer as funções de chefe de Estado-Maior das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe, depois de Olinto Paquete ter posto o seu cargo à disposição. O anúncio foi feito pelo Presidente da República, que é o Comandante Supremo das Forças Armadas. Sob proposta do Governo, a escolha dos conselheiros recaiu na pessoa do Sr. João Pedro Cravide, coronel do Exército no ativo e que reunia as condições para o exercício de cargo de chefe de Estado-Maior. Carlos Villanova referiu que é preciso prosseguir as investigações para apurar as verdades dos acontecimentos de 25 de novembro e disse que vai continuar a estar atento ao desenrolar das investigações. E continuarei atento ao desenrolar das investigações, que se prosseguem com vista ao apuramento da verdade, sobretudo nas circunstâncias em que aconteceram as mortes e a responsabilização de todos os culpados. O chefe de Estado São Tomense pretende que os culpados sejam responsabilizados pelos atos cometidos na madrugada da passada sexta-feira. Maximino Carlos, São Tomé, RFI.
Na Guiné-Bissau, o presidente Umaru Sissoko Embalo reuniu-se durante esta semana com os partidos políticos com assento parlamentar para encontrar uma nova data para as eleições legislativas que deveriam decorrer a 18 de dezembro. O PAIGC e o PRS, partidos na oposição, acusam a Comissão Nacional de Eleições de não ter condições para conduzir o processo eleitoral. Contactada pela RFI, a CNE escusou-se a comentar a situação. A Assembleia da República Portuguesa autorizou esta sexta-feira o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a deslocar-se a Cabo Verde entre os dias 9 e 11 de dezembro para assistir à cerimónia de homenagem e de concessão a título póstumo do grau de doutor honoris causa a Amílcar Cabral. O Conselho de Ministros do Governo moçambicano anunciou esta semana a constituição de um fundo soberano para o país que servirá para gerir o dinheiro vindo da exportação do gás. Para o deputado Silvério Ronguane, do partido MDM, a proposta deve ser discutida na Assembleia da República de forma a criar uma estrutura transparente que beneficie não só os moçambicanos de hoje, mas o futuro do país. A questão do Fundo Soberano ainda não veio aqui à Assembleia para ser aprovado, é uma ideia que já passou a outros níveis, mas ainda falta, de fato, a chancela da Assembleia da República, e acredito que em sede da Assembleia da República é que se poderá ver qual a natureza deste fundo, quais são as garantias que existem, porque por um lado é bom que haja um fundo, mas por outro lado percebemos que se já o fundo, tanto do Tesouro, a conta única do Tesouro, já tem sido problemática em termos da sua transparência, da gestão correta, a criação desses fundos também cria outros problemas. Mas, por outro lado, também percebemos que estas riquezas não devem beneficiar apenas esta geração dos moçambicanos, da mesma maneira que não deve beneficiar apenas os de Cabo Delgado. Temos que olhar também para o país no seu todo e olharmos, sobretudo, também para as gerações futuras. Portanto, a ideia em si não é má, mas já sabemos que em algumas partes do mundo o Fundo Soberano tem sido sucesso, mas em outras partes do mundo tem sido um saco azul e, portanto, tem sido uma porta de lapidação dos dinheiros públicos. Portanto, é preciso esperarmos para ver o que é que acontece. As explicações de Silvério Ronguane, membro do Partido Movimento Democrático de Moçambique, entrevistado por Catarina Falcão. A reunião do Comitê Executivo do Partido do Congresso Nacional Africano, que deveria ter discutido hoje o futuro do presidente Cyril Ramaphosa, foi adiada para domingo. O presidente Cyril Ramaphosa foi confrontado com apelos da oposição a demitir-se depois de uma comissão parlamentar ter concluído que o chefe de Estado pode ter violado leis anticorrupção, roubando e escondendo dinheiro. Maputo 105 FM. A ONU afirma que no próximo ano serão necessários quase 50 mil milhões de euros para ajudar as pessoas mais vulneráveis em todo o mundo. Um valor recorde que ultrapassa os números dos últimos anos. A guerra na Ucrânia, as alterações climáticas estão a piorar a situação e a pobreza espalha-se pelos quase 70 países onde as agências internacionais são essenciais para a sobrevivência da população. No Afeganistão, Etiópia, Haiti, Somália e sul do Sudão, a fome já é endémica. Mais de 220 milhões de pessoas vivem numa situação de total insegurança alimentar. A fase de grupo do Campeonato do Mundo de Futebol que decorre no Qatar termina esta sexta-feira. Portugal, que já se apurou para os oitavos de final, joga neste momento com a Coreia do Sul. O jogo está empatado por uma bola. Rony Lopes, avançado português do Troyes, acredita que a seleção das Quinas pode vencer o Mundial. É uma seleção com muita qualidade. Se nós formos a ver os nomes individualmente, Portugal tem das melhores seleções. Todos os jogadores estão a um altíssimo nível. Pois, infelizmente, há coisas como as lesões que impedem de alguns jogadores de irem. Mas Portugal tem um excelente grupo e sinceramente, eu espero que eles vão o mais longe possível no Mundial. O Rony acredita que podem vencer o Mundial? Acredito, senão nem valia a pena ir a esta competição. Acredito que sim, todos os portugueses estão atrás da seleção. E isso é muito importante. Depois a qualidade está lá. Depois o Mundial é uma competição que é todos os jogos é um mata-mata. Então, claro que é uma competição diferente, mas eu acho que Portugal vai estar à altura. É sempre um objetivo chegar à seleção? Sem dúvida. Chegar à seleção é sempre o meu objetivo. Quero representar Portugal, quero representar o meu país. Já lá estive e acredito muito que posso lá voltar. Depois depende de mim, dentro do campo, de fazer as coisas bem, mas a seleção é sempre o pensamento que eu tenho na cabeça.
Rony Lopes, avançado português do Torais, entrevistado por Marco Martins, de referir ainda que o Brasil, também já apurado para os oitavos de final, mede forças esta noite frente aos Camarões e a Sérvia joga com a Suíça. É o ponto final neste bloco informativo.